Sara estava eufórica com a perspectiva de sua viagem. Após semanas intensas de trabalho e pressão, ela ansiava por um tempo de relaxamento e desligamento das preocupações cotidianas. A liberdade parecia ao seu alcance quando alugou um carro, um modelo conversível vermelho, e partiu pela estrada sinuosa, com o vento acariciando seu rosto e uma trilha sonora de suas músicas favoritas ecoando pelos campos abertos. Sentia uma sensação de aventura e leveza que há muito não experimentava. Após algumas horas de viagem, envolvida pelas paisagens deslumbrantes e pelo céu azul claro, Sara notou que o ponteiro do combustível estava perigosamente próximo do zero. Sua mente, antes relaxada, começou a procurar uma solução. Ela avistou um posto de gasolina isolado ao longe e decidiu parar, mesmo que o local tivesse uma aparência um tanto desolada e esquecida pelo tempo. As bombas de combustível estavam enferrujadas e o letreiro da loja de conveniência mal se sustentava. Contudo, sem outras opções à vista, ela estacionou e entrou na loja. Ao entrar, foi recebida por um vendedor com um sorriso que se estendia um pouco demais, quase artificial. Ele tinha um olhar penetrante e começou a fazer perguntas sobre sua viagem, numa tentativa forçada de parecer amigável, mas seu tom era perturbador. Sara tentou manter a compostura, respondendo de forma cortês, mas sentia-se cada vez mais desconfortável. Notou 2 outros clientes na loja, parados diante das prateleiras, suas expressões vazias e movimentos lentos, como se estivessem sob um feitiço. O vendedor, percebendo a tensão de Sara, sugeriu com entusiasmo que ela visitasse uma pequena cidade a 1 quilômetro dali. Ele descreveu um hotel aconchegante onde ela poderia descansar. Tentando evitar mais conversa, Sara alegou estar bem descansada e que preferia continuar sua viagem sem interrupções. No entanto, o vendedor insistia, seus olhos fixos nela, intensificando sua sensação de mal-estar. Um dos clientes, até então imóvel, saiu da loja, desejando-lhe uma boa viagem de maneira inquietante. Sentindo uma urgência crescente de sair daquele local, Sara pagou rapidamente e saiu em direção ao carro. Quando estava prestes a entrar no veículo, viu o cliente que havia saído anteriormente, afastando-se de seu carro, lançando-lhe um último olhar perturbador. A atmosfera ao redor parecia se fechar sobre ela, e, com um pressentimento sombrio, ela ligou o carro e acelerou para longe daquele posto, decidida a não olhar para trás. A estrada adiante parecia a única rota segura, um caminho para escapar das estranhas e inquietantes figuras que havia encontrado. Sara acelerou para longe daquele lugar sinistro, com o coração batendo descontroladamente. O medo e a adrenalina a impulsionavam a sair o mais rápido possível. Mas depois de alguns minutos, o carro começou a engasgar e, em seguida, parou completamente no acostamento. Tentando manter a calma, ela saiu do veículo para verificar o que havia de errado. Foi então que percebeu que estava perto da cidade mencionada pelo vendedor no posto de gasolina. O som distante de uivos de lobos aumentava a sensação de urgência e perigo, fazendo-a correr em direção à cidade em busca de abrigo. Ao chegar na recepção do único hotel que encontrou, Sara notou um quadro de avisos na parede. A curiosidade e o nervosismo a fizeram se aproximar, e o que viu fez seu sangue gelar. Fotos de pessoas amarradas, com expressões de desespero, ao lado de 3 homens armados, estavam pregadas no quadro. O pânico tomou conta dela instantaneamente, percebendo que estava em uma armadilha planejada desde o posto de gasolina. Desesperada, ela saiu correndo pelo vilarejo, que parecia mergulhado em uma escuridão opressiva e sombrio, como um cenário de filme de terror. Decidida a voltar ao carro, Sara viu, com horror, 2 pessoas empurrando seu veículo para dentro de um matagal próximo. Sentindo-se encurralada, ela se virou e deu de cara com alguém, apontando uma arma para ela.
O agressor disparou um tiro para o alto, ecoando como um sinistro anúncio do início de uma caçada humana. "Vai lá, quanto mais correr, melhor a diversão", gritou ele com um sorriso macabro. O pânico deu lugar à adrenalina pura enquanto Sarah começava a correr, ouvindo balas zumbindo perigosamente perto dela e atingindo a vegetação ao redor. Ela sabia que precisava encontrar um esconderijo, mas o vilarejo era um labirinto de ruas estreitas e casas abandonadas, cada uma mais ameaçadora que a outra. A sensação de ser perseguida era intensa, com os perseguidores se aproximando cada vez mais. O terror aumentava a cada passo, e ela sentia que o tempo estava contra ela. Cada sombra, cada ruído parecia prenunciar um ataque iminente, e Sarah correu como nunca antes, tentando usar o labirinto de ruas e becos a seu favor. Mas a escuridão e o medo dificultavam sua orientação, e ela sabia que sua sobrevivência dependia de encontrar um esconderijo seguro antes que fosse tarde demais. Sarah se aproximou cuidadosamente da beira de um barranco, tentando se orientar na escuridão. Ao olhar para baixo, seu coração quase parou ao ver diversos carros amontoados no fundo, em várias condições de destruição. Era um sinal claro e perturbador de que ela não era a primeira vítima desse esquema cruel. O pensamento de quantas pessoas haviam sido apanhadas da mesma maneira fez seu estômago revirar. Estava prestes a se afastar quando uma dor aguda atravessou seu corpo e ela perdeu o equilíbrio, caindo e rolando descontroladamente pelo barranco. Sua mente mergulhou na escuridão até que um brilho intenso a trouxe de volta. Acordou desorientada e confusa, o corpo latejando de dor, apenas para ser cegada pelo flash de uma câmera. Ela piscou repetidamente, tentando ajustar sua visão, e percebeu que estava sendo fotografada como um troféu, um prêmio de uma caçada bem-sucedida. Seus olhos, arregalados de terror, encontraram a lente da câmera que capturava sua agonia. A realidade brutal a atingiu com força. Sua foto logo estaria no mural do hotel, ao lado das outras vítimas indefesas. O pânico tomou conta de Sarah, enquanto ela lutava para se libertar, mas seus esforços eram inúteis. Os gritos de desespero saíram de sua garganta, ecoando pela floresta como um chamado agonizante de socorro. No entanto, esses gritos foram rapidamente silenciados de maneira abrupta e violenta. A floresta, que antes parecia apenas um cenário sombrio, agora testemunhava em silêncio mais um ato de crueldade implacável. O vilarejo sombrio e silencioso se mantinha como um espectador indiferente, guardando os segredos sombrios de mais uma vítima que caíra na terrível armadilha, perpetuando o ciclo de horror e desespero.